Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar para vocês, certo? Sobre prudência. Já marquei aqui no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o quinto e o versículo vai ser do 17 ao 32, certo? Uma palavra, parte dessa palavra toda abençoada. Esse é um trechinho também que eu vou ler. E como vocês estão vendo ali o clarear do sol, né? Que bênção. Porque tá bem cedinho, né? Até minha voz ainda. Já acordei assim, já acordei pegando a palavra de Deus para nós lermos juntos, certo? É uma leitura bíblica que eu faço com vocês. No início eu só fazia as leituras, mas depois eu fui explicando algumas coisinhas e assim Deus tem me dado, né? Uma pequena palavra para passar para vocês e às vezes só faço a leitura, às vezes eu canto em outros vídeos, mostrando um pouquinho dos hinos. E às vezes também eu mostro alguns significados, né? O canal vai andando, eu espero que você continue com a gente compartilhando, porque o que eu tenho de melhor, como eu sempre falo, é a palavra do Senhor para a tua vida e para a minha também. Então vamos lá. Eu quero ler aqui, como eu já ensinei Atos, ele fica no Novo Testamento, certo? E os títulozinhos que eu sempre leio, vou tentar focar, porque eu não sei mexer muito não, tá? Mas eu vou tentar focar, o importante é que eu vou ler para vocês. Os apóstolos são milagrosamente tirados da prisão. Seu testemunho perante o Sinédrio, né? São dois títulos em um, quer dizer, o que vai na história que eu vou ler aqui agora, é isso que aconteceu. Vamos lá, do 17 ao 32. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, entre aspas, né? A seita dos saduceus, fecha aspas, encheram-se de inveja. Deitaram mão nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. Gente, já vou falando assim, vou dando uma explicaçãozinha, vou ler direto ou não, vou lendo e explicando. Mais comentando do que explicando, né? Porque assim, veja como era, né? O sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, né? Levantando-se, né? O sumo sacerdote da época isto é, da seita dos saduceus, né? Encheram-se de inveja contra os apóstolos e deitaram-lhe as mãos, né? E colocaram eles na prisão pública. E veja que testemunho lindo. Quem foi lá tirar eles do... Né? Quem foi abrir as portas? Isso é maravilhoso, gente. Olha que fé, que testemunho, olha que consagração, que integra, que entrega, né, de si a fé em Deus. A ponta do Senhor mandar um anjo, como diz o versículo 19, mandou um anjo. O Senhor Jesus mandou um anjo, como aqui diz, maravilhoso, abrir as portas do cárcere. Hoje é prisão, né? Antigamente se chamava cárcere. Tirando-os para fora, e disse: Ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. Ele quer dizer que todas as palavras desta vida e as palavras desta vida que nós temos hoje impressa é a palavra de Deus, a Bíblia. É o que a Bíblia nos conta, é o que a palavra de Deus aqui dentro da Bíblia nos conta. É essa palavra, que antigamente já era em pergaminhos, para quem faz estudos, né? E hoje as cidades antigas que tem, até algumas, talvez aqui no Brasil tenha os papiros daqui, né, de Dom Pedro, de história, mas eram em pergaminhos, papel especial, né. E assim foi evoluindo até chegar a nossa Bíblia nos dias de hoje, as impressões. Por isso que eu gosto de mostrar muito os tipos de Bíblia impressa, mas sendo a palavra a mesma coisa, certo? Não fugindo, que não pode tirar nem o i, nem colocar um i. Tá escurecendo por causa do sol e a sombra. Vamos lá. Então, anjo, né? Continuando aqui no 20, eu vou repetir, que é muito lindo. Ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. Ora, tendo eles ouvido isto, entraram de manhã cedo no templo.
e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio com todos os anciões dos filisteus de Israel e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Mas os guardas, tendo lá ido, não os acharam na prisão. E voltando-lhe, anunciaram dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas em pé às portas, mas abrindo-as ninguém. Ai, que lindo, gente, eu vou repetir, dizendo, ele já é a resposta, os guardas foram lá, né? E aí, é bem misterioso isso, né, gente? Mas é maravilhoso, né? É difícil de entender às vezes, né? Quem acha loucura, mas as coisas de Deus é assim mesmo, para confundir os sábios. Olha, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os sentinelas em pé às portas. Os sentinelas eram aqueles guardas que ficavam de olho nos prisioneiros para não fugir, veja só. Aqueles que ficam vigiando, né, quando um tenta escapar e que avisa, feito tem nas prisões hoje, né? Abrindo-as em pé as portas, mas abrindo-as a ninguém achamos dentro. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que viria a ser isso. Então chegou alguém e lhes anunciou: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo em pé a ensinar o povo. Quem vê, né? Como é que eles estão lá e que está tudo fechado e sentinela? Foram desintegrados. No tempo de hoje diziam que foram abduzidos de um lado para o outro, feito Star Trek faz naqueles filmes. Né, gente? Interessante. Mas veja só. Coisa de Deus. Inexplicáveis coisas de Deus. Nisso, o versículo 26, né? Nisso foi o capitão com os guardas e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Então, daí já começou, né, o capitão e os guardas a temerem, né, os homens de Deus, né? Mas em forma de que o povo, porque eles já estavam vendo que eles tinham algo de especial e que estava com medo do povo, que o povo estava lá para ouvir, né, os apóstolos. Então, eles estavam com medo do povo fazer alguma coisa contra eles. O 27. E tendo-os trazido, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrompeu, dizendo: não vos admoestamos expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Olha, gente, que maravilha. Olha só porque Deus dá testemunho. Deus deu, perdão, fiquei empolgada agora. Deus deu testemunho através do anjo indo lá abrir, né? Mandou o anjo, deu ordem ao anjo para ir lá abrir, tirar eles, né? Sem tocar nas coisas dos homens lá, para mostrar a grandiosa glória de Deus. E Pedro respondeu isso. Disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens, né? E não pense que é diferente, não. Hoje é difícil também para os cristãos de hoje, né? Aqueles que creem que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. É bem difícil. A gente é bem perseguido, né? Tem muita gente que não crê, não acredita. Tem uns que acreditam, mas não coloca, não crê que Jesus é o nosso Salvador, o Messias que já veio e que voltará para buscar o seu povo, né? Gente, é maravilhoso. Não deixo de acreditar. A palavra de Deus é vida, é vida, é vida. É viva e eficaz. Ela não volta vazia. E o 30, sim, antes de passar para o 30, eu quero completar no 29, dizendo assim, que aqui Pedro disse: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, quer dizer, a gente respeita os homens, eles respeitaram, eles não fugiram nem nada, mas ali eles obedeceram a Deus, porque o anjo de Deus foi lá e mandou eles irem pregar, e eles foram. Quer dizer, eles obedeceram a Deus, né? Então, assim, isso é louvável, isso
obedecer a Deus em primeiro lugar é a coisa mais maravilhosa que tem. É confiar. O obedecer, gente, que eu falo, é confiar, é acreditar que Deus vai trabalhar, que Deus vai proteger, né? E através disso vem a prudência. A obediência, através da obediência vem a prudência, entendeu, gente? Isso é uma essência que leva a outra. Vamos lá no 30. O Deus, ele completa, né? Continua. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Sim, Deus com a sua destra, para quem não entende, a sua destra, a mão direita. Essa aqui é a minha esquerda, tá? É a mão direita. O elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Eu vou repetir. E nós, os apóstolos respondendo a eles, né? Somos testemunhas destas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então veja que pela obediência, né? Pela obediência, a obediência, através da obediência, Deus pode nos encher muito mais, né? Através do seu Espírito Santo, como o Pedro falou aqui. Eu ia ficar só nesse versículo, mas eu vou completar o capítulo, que não falta muito, para vocês entenderem. Que fala assim, o conselho de Gamaliel, né? 33. Ora, ouvindo eles isto, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que por um pouco saíssem aqueles homens. E prosseguiu: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estáis para fazer a estes homens. Veja quem Deus permitiu falar em favor dos apóstolos, né? Um fariseu. Porque, o 36, porque há algum tempo levantou-se Teudas, dizendo ser alguém ao qual se juntaram os 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o galileu, nos dias de recenseamento, e levou muitos após si. Mas também este pereceu, e todos quantos lhes obedeciam foram dispersados. Quer dizer, o próprio fariseu, estava dando exemplo de homens que falavam coisas que depois não tinha, digamos assim, muito finco, muito valor, que fosse de acreditar de certo, e que as pessoas, os seguidores, os falsos, né, como diz, os falsos profetas, os falsos seguidores, acabavam se dispersando, né? E eu poderia dar muitos adjetivos para isso, né? Dizer falso, que queria aparecer na linguagem de hoje, mas que não tem base nenhuma, aí não tem alicerce, não tem uma consistência, aí acaba saindo, porque não era verdadeiro, entendeu? O fariseu quis dizer isso. Aí ele estava falando, né? O 38. Agora, pois, digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará. Veja que o fariseu estava com fé em Deus e nem sabia disso, eu acho. 39. Mas, se é de Deus, não podereis derrotá-los. Olha, gente, que bênção o fariseu falou, vê? Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los. Realmente, se é de Deus, ninguém pode derrotar. Se vem de Deus, ninguém pode desfazer. Se vem de Deus, ninguém pode ir contra. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Mas se é de Deus, não podereis derrotar, para que não sejais, porventura, achados até combatendo contra Deus. Concordaram, pois, com ele, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de Jesus e os soltaram. Olha só a ousadia, ainda além de fazer, torturar, fazer o mal aos apóstolos, né? Mesmo acatando o que o fariseu falou, que isso significou prudência do fariseu, né? Em relação à vida deles, e um alerta muito maior do que a prudência, que é alertando de que ali ele exerceu mesmo
o que tinha que fazer de engrandecer a Deus, né? E dizer, não mexa com esses homens, porque se vem de Deus, é de Deus. Né? Não vai poder dispersar. Ele quis dizer, o fariseu quis dizer que mesmo que matasse eles, não ia adiantar nada, porque a palavra ia continuar. De Deus, a obra de Deus, né? Falando aqui nas palavras de hoje. Então, assim, depois que os açoitaram, né, mandaram que não falasse em nome de Jesus, olha só. Se o propósito era falar em nome de Jesus, isso não calou a boca deles, não. Aí o 41, já estamos terminando. Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Gente, isso é maravilhoso. Eu vou focar aqui, porque às vezes eu me empolgo tanto que eu desfoco aqui o negócio. E olha só, os apóstolos, eles se retiraram da presença do sinédrio e se regozijaram, gente. Não se regozijaram porque ficaram vivos ou porque teria poder para falar, porque estava com toda a moral. Não, gente, que é isso? Olha, será que a gente tem isso hoje? Será que a gente pode se regozijar? Será que se a gente vier a sofrer pelo nome de Jesus ou se já sofre, a gente não pode se regozijar com isso? Será que você consegue? Será que eu consigo? Porque eles conseguiram. Eles se regozijaram de terem sido julgados dignos de sofrer. Eles se regozijaram, dignos de sofrer afronta pelo nome de Deus, pelo nome de Jesus, Filho de Deus. Gente, é maravilhoso isso. Então, assim, vamos tentar seguir esse exemplo, né? Eu tomo pra mim, é o que eu busco sempre. Eu sempre, às vezes, converso com algumas pessoas da minha família e digo assim, você está preparado para se acontecer isso no dia de hoje? Você está preparado para sofrer isso no dia de hoje? Principalmente quando a Bíblia diz que é daqueles que têm filhos, né, que são muito apegados à família e tal, porque não estou dizendo que vai ser na nossa época que hoje, já agora, o grande tempo de tribulação, né? Um dia para Deus um dia para a gente é 1000 para Deus, 1000 anos para a gente é 1 para Deus, é tudo assim meio louco, né? Como diz. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Então nós temos que nos prepararmos para tudo, gente, entendeu? E firmeza no espiritual. Tá pegado sim a Deus, tá firme, consistente no Senhor. Então, assim, o 42 diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa, não só no templo, viu, gente? De casa em casa. Vocês que fazem aquelas visitinhas no domingo. Aí tem gente que diz, só vai no domingo, vai na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, às vezes só pode no domingo, às vezes só pode na quarta. Não importa. Mas eles aqui, porque nos dias de hoje também tá difícil, mas não é impossível. Tem tantas atividades, tantas distrações, né? Como a gente já vê, a gente conversa com o pessoal, vê os palestrantes falando. É verdade, é verdade. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Quer dizer, eles foram prudentes a ponto de não sair logo na cidade, eu acredito assim, né? Que se contiveram só um pouco assim, na prudência, dizer, não, calma, vamos deixar essa poeira baixar, não vai ficar fazendo aquele movimento grande. Mas o que eles fizeram? A estratégia que Deus deu a eles de ir todos os dias dentro do templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. Então, às vezes, a gente tem que mudar a nossa estratégia para a gente falar de uma verdade, falar de um assunto, até eu tomo isso até para todas as áreas, assim, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, seja na faculdade, e você quer expressar alguma coisa, quer falar alguma coisa, às vezes não dá certo, ali tem gente com inveja que quer atrapalhar e vamos ter prudência, vamos ver como é que a gente pode suprir no lugar disso com outra estratégia, outra maneira, outro método, como tem pessoas que gostam de falar didática, método, eu digo apenas simples assim para você entender de outra maneira, de outro jeito, mas que não fuja do propósito, que era ensinar e anunciar a Jesus, o Cristo, o que nós devemos fazer hoje. E todos os dias, não só no templo e nem de casa em casa. Como a gente tem tecnologia hoje, que é o que eu estou fazendo, é isso aí. Continuar ensinando e de anunciar a Jesus, o Cristo. Então, é maravilhoso. Eu sinto muito prazer, muito amor, muita alegria. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu não tenho as melhores faculdades, eu não tenho os melhores estudos. Mas
Eu tenho, sim, eu estudei no seminário de teologia. Eu costumo dizer que foi minha primeira faculdade, né? A faculdade teológica, superior, ensino superior. E é maravilhoso porque lá eu estudei. Mas eu só vim me aprimorar quando eu mesma continuei a buscar a palavra do Senhor. Cresci no lar evangélico, cresci. Tenho os pais abençoados que me ensinam até hoje, graças a Deus. Tenho uma família, que eu sou a mais nova, né? De uma família grande, tenho. Mas, como eu já ouvi do meu pai, da minha mãe, da gente, eu passo para vocês que salvação e santificação é individual. Ainda que a gente, no coletivo, a gente passe essa mensagem, a gente transmita, ensine sobre Jesus e anuncie a volta de Jesus, anunciar o Cristo, a maravilha que Jesus é, a maravilha, as coisas que ele fez e continua fazendo, porque ele está vivo, minha gente. Jesus está vivo, é digno de toda honra e glória e majestade. E eu não sei se eu sou capaz de chegar um pinguinho assim, seja da minha fé, seja das minhas atitudes, de dignidade. Como é que eu posso falar assim? Eu não sei, sei se eu sou digna de estar aqui falando sobre esse evangelho que é puro, que é maravilhoso, que é limpo. Mas só que eu tenho a certeza de uma coisa, que a palavra de Deus não volta vazia. Eu chego, me emociono, porque ela não volta vazia. E essa palavra é que eu peço para me encher todos os dias, eu peço que encha vocês também, certo? Porque por mais que eu busque na minha vida outras coisas na minha vida, a primeira sempre será: eu não vou mudar aqui a princípios. E todo mundo está à mercê de cair, mas a gente tem que ser prudentes. Nós temos que ser prudentes, nós temos que permanecer firmes, porque com o espiritual equilibrado, todas as outras serão equilibradas, de uma forma que a gente vai poder ultrapassar. Eu já falei isso aqui num vídeo anterior, foi o outro passado, que eu disse: quando você está com equilíbrio espiritual firme, as outras serão a ponto. Não quer dizer que vai ser tudo mil maravilhas, mas que vai te capacitar a saber passar pelos problemas das outras áreas, né? Você vai poder, com a prudência de responder, de agir. Então, assim, pede ao Espírito Santo de Deus sabedoria, pede prudência, pede discernimento, mantenha a sua fé, leia a Bíblia assim, busque a palavra, ore, peça entendimento ao Senhor, converse com quem sabe e entende. Se não tem ninguém perto, está numa área que não tem ninguém perto, o Espírito Santo, Deus que Ele dá, tanto perto de pessoas ou longe, mas busque a Deus, ame a Jesus, aceita Ele no coração, abre teu coração, mostra essa palavra que é ouro hoje e sempre será para outras pessoas que precisam. Olha, depressão existe, doenças existem, tudo isso existe, mas quando a pessoa está em primeiro buscando a Deus, vai passar por tudo isso daí, vai ficar curado, vai ficar melhor, vai ultrapassar todas as dificuldades com mais segurança, com mais firmeza. Não dê espaço, não abra sua mente para mentes vazias, não abra sua mente para coisas que o inimigo pode jogar e você ficar inflamado, contaminado, mas busque a Deus, ore, peça ajuda. Se você não sabe começar, peça ajuda, peça orientação. Comece lendo a história de Jesus, comece lendo Mateus, e creia, creia, creia e acredite que o Senhor Jesus te cura também, certo? Você que está vendo esse vídeo, compartilha, gente, comenta, ora. Se não quiser fazer nada no vídeo, se não quiser curtir, tudo bem, mas se você pelo menos ler a tua Bíblia que tu tem em casa, ouvir essas palavras que eu li, né? E poder pedir para reter no seu coração, para mim já está sendo uma maravilha. Para mim já está sendo uma maravilha reter essa palavra no teu coração. Então, eu só quero desejar a vocês, né, bons dias pela frente, que Deus possa abençoar você e sua família, que Deus possa te curar onde você precisa de cura, certo? E que você busque prudência e discernimento, que o Espírito Santo de Deus dá, o nosso auxiliador, que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo deixou quando voltou ao Pai, que é um Deus só, certo? Então, Deus te abençoe e até a próxima. Beijinho.